Um abraço, turma! Mais uma vez, mais um episódio do Bora Pra Resenha, recebendo Leonardo Barbosa, diretor de competições da Federação Mineira de Futebol, numa semana de muita ansiedade, de muita expectativa, a semana da final do Campeonato Mineiro. Um abraço, bora pra resenha, vamos falar de futebol mineiro. Pô, Rodrigo, obrigado pelo convite, o prazer é meu, Elton, Marcão, para mim é uma honra estar aqui participando, vamos bater um papo e vamos falar de futebol mineiro. Eu acho que antes de qualquer coisa, fica uma pergunta para você. Qual que é o seu balanço final? Foi um campeonato legal, chega no fim, a uma semana ali da final, da decisão, acha que foi legal, podia ter sido melhor, ou ficou decepcionado com alguma coisa? Não, eu acho que a gente sempre pode melhorar, né? Nós vamos discutir aqui várias coisas que a gente, inclusive, que a gente já faz uma reflexão e já tenta melhorar para o ano seguinte, mas o saldo é positivo. Eu acho que a gente teve algumas questões, eu acho muito de intolerância, mas o saldo é positivo. Eu acho que foi um campeonato bem jogado, bem disputado. Então, assim, a última rodada, todos os jogos valiam alguma coisa. Então, né, a gente vê, querendo ou não, o América fora das semifinais mostra que os times do interior, ainda com toda a diferença financeira, eles conseguem fazer um bom trabalho e em campo ter times equilibrados, porque a nossa grande preocupação enquanto federação é não ter um campeonato muito díspare, né? Porque assim, seria muito ruim pra gente ter um campeonato com 10-0, 11-0, 8-0. Então a gente tentar equilibrar, né, as forças, claro que dentro da realidade, mas para ter um campeonato competitivo e equilibrado. E acho que nesse aspecto a gente deu certo. Então o saldo para a gente é bem positivo. Legal. Ô, Léo, boa noite, Léo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Léo. Boa noite para todos. Boa noite, Marcão. Boa noite para quem está em casa. Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde. A gente não sabe que hora vocês estão vendo a gente. Você falou a palavra intolerância na sua primeira resposta. O porquê que você usou essa palavra? Qual foi o peso dessa intolerância que você sentiu dentro do Campeonato Mineiro? Em dois aspectos específicos. Primeiro, eu acho que a intolerância... a gente está vivendo, infelizmente, uma época de intolerâncias, principalmente em redes sociais, né? As pessoas estão muito intolerantes, então nós estamos vivendo uma época de cancelamento, a pessoa por nada acaba sendo cancelada, ela não tem direito de se defender, e depois quando mostra, o cancelamento já ocorreu e não tem volta. E a gente estava brincando aqui antes, né, Marcão, que o Marcão foi muito feliz na colocação dele, que a federação não tem torcida. Né? Então, assim, o torcedor torce pro Atlético, torce pro Cruzeiro, torce pro América, torce pro Tombense. E mete o pau na federação. E mete o pau na federação. Então, a federação é um ponto de união, né? O inimigo comum. Exatamente. E isso eu acho que é o grande problema nosso, assim. Essa imagem de que a federação é inimiga dos clubes, quando na verdade a federação ela só existe para os clubes. Então ela tenta fazer as coisas em prol da coletividade, em prol dos clubes, para que seja cada vez melhor as competições, os campeonatos para os clubes. Então, a gente vem acompanhando, né, uma consequência da sociedade como um todo. Essa intolerância vem para o futebol, que aí envolve paixão mesmo, cada vez mais aflorada, e aí tem intolerância com a arbitragem, com os erros de arbitragem. Sim, eu acho também que aí tem um ponto de intolerância, por quê? Porque as pessoas se acostumaram com o VAR no Campeonato Brasileiro. Então, quando você acostuma com o VAR, a sua tolerância ao erro reduz, porque você está esperando o VAR para ir lá e resolver o problema. E a gente não teve o VAR, né, na primeira fase do campeonato aqui. E aí a intolerância é muito maior, porque não se admite mais o erro. Acho que antes do VAR, as pessoas ainda é humano, é difícil, porque ninguém se coloca no lugar, no ponto de vista do árbitro, para entender a pressão, barulho, torcida, gente gritando, milésimos de segundo para tomar uma decisão. Mas aí você acostuma com o VAR, então você não tem mais tolerância ao erro. Então essa intolerância, inclusive, aos próprios erros de arbitragem. Eu estava dizendo aqui, nós tivemos 66 partidas na primeira fase. Nós não temos 10 gols polêmicos. Então, isso é muito? Isso é pouco? Se você pensar em 66 jogos, talvez seja pouco. Mas a tolerância é muito menor porque as pessoas acostumaram com o VAR. Não, vamos continuar na arbitragem, nós estamos começando o programa agora. Nos últimos anos tem vamos usar a sua palavra, intolerância com a arbitragem, mas a arbitragem mineira tem errado muito. Até o Márcio Rezende estava aqui com a gente outro dia e concordou com isso. O que acontece? Porque eu sei que o Igor é um cara honesto, eu sei que o Ricardo é um cara honesto, eu sei que o Emerson é um cara honesto. Mas a impressão que a gente tem é que a arbitragem mineira ela erra um pouco acima da média do resto do Brasil. E eu sei que vocês trabalham muito, que tem a comissão de arbitragem, que tem os cursos, os treinamentos. O que acontece, o que falta para a arbitragem mineira melhorar um pouco, ficar um nível acima do que ela está hoje?
Ô, Marcão, assim, eu não tenho estatisticamente dados para te confirmar se de fato ela está errando mais, está errando menos, ou se comparado com outros estados, nossos árbitros estão errando. Claro que o erro vai existir, mas assim, o que a gente tem convicção é do trabalho que está sendo feito. A comissão de arbitragem, que é liderada pelo Juliano, pelo Márcio, pelo Renato, são 3 ex-árbitros. O Márcio foi assistente FIFA durante muito tempo, então são pessoas muito experientes, que sabem o que estão fazendo. E a federação não mede esforços. Tudo que a comissão de arbitragem precisa, a federação dá. De questão de estrutura, de dinheiro. Vamos fazer uma pré-temporada para os árbitros. É feito. Curso de teste, vamos fazer. Palestra, vamos fazer. Então, assim, a gente nunca teve tantos árbitros no quadro CBF. Então, isso mostra um avanço. Que nossos árbitros estão subindo de nível e estão alcançando o nível nacional. Então, assim, eu não sei te falar de dados, se de fato é ou não, mas eu acho que acaba chamando atenção também. Porque, assim, muitas vezes também, nos últimos anos, era a moda do árbitro de fora. Então, chegava na fase final, era árbitro de fora. Os clubes se organizavam e pediam árbitro de fora. Vindo de fora. E a imprensa queria isso também, a torcida também falava muito isso. A gente tem conseguido, né, desde 2019, pelo menos, quando veio o VAR. Você falou nisso dessa vez. Não se fala. Porque, inclusive, na fase final, o VAR, ele resolve esse problema. Né? Você tendo o VAR, não importa quem... E assim, a gente teve um episódio em 2018... Leonardo Silva, o lance do Cruzeiro, o pênalti? Não, foi 2019, no Igor Rabelo, que teve na final do primeiro tempo, teve uma falta pro Atlético. Sim. E aí teve um pênalti, e o árbitro era de fora. E aí teve um problema de comunicação do VAR, porque o VAR disse ele assim, não termina antes de checar com a gente, porque já era nos acréscimos. Tem o lance, e o Rabelo é puxado na área e ele termina o jogo, sem consultar o VAR. Aí o VAR fala... Nossa, mas teve um pênalti aqui. Mas eu já acabei o jogo. E aí... Não volta. Então veio o árbitro de fora e teve... Erro, mano. Teve árbitro de fora e VAR. E VAR. E erro. Numa final de campeonato. Toda Que atividade decidiu, humana, né? Porque um pênalti convertido mudaria o campeão. Sim. Né? Mudaria o campeão. Agora, já que a gente está falando antes de falar do VAR, eu queria só saber uma informação sua mesmo, né? A Federação Mineira hoje, você falou que dá toda a estrutura que for necessária. Ela saiu das trevas de alguns anos atrás, de um sucateamento de dívida. Hoje a federação está bem financeiramente para auxiliar tanto a arbitragem quanto Tem novo eventualmente endereço, né? Já tem um tempo que clube. tem novo endereço, já saiu de onde que Eu me lembro muito era de ir na Avenida Barbacena. Barbacena. Era Agora é na um Piauí. clássico dos esportes. Agora é na Piauí. O prédio, o elevador, todo mundo tinha medo de cair, Era- subir pela escada. Era um caos, era um caos. Cobri alguns arbitrais, era um caos. Eu vim da justiça esportiva, sabe? Eu sou advogado, eu fui durante 9 anos da justiça esportiva. Eu fui procurador-geral do tribunal, fui subprocurador-geral do STJD da CBF. Eu era procurador-geral lá naquele prédio. Os cupins comiam as mesas. Então você chegava para ter sessão, tinha dia que você não podia ter sessão porque os cupins tinham comido tanto a mesa que ela estava caindo. Esse era o nível. Mas assim, o Castelar e o Adriano, eles assumiram a federação em 2014. E aí, né, o Castelar primeiro, depois o Adriano. E na época a federação não tinha conta em banco. Me lembro de Paulo Schettino guardar dinheiro no cofre. É isso. Teve um assalto, assalto. e tal. E aí, desde que eles assumiram, eles vêm fazendo um trabalho de saneamento. Então, a federação está no Profut. A federação está com todas as dívidas equacionadas, paga em dia. Então, hoje a federação tem todas as certidões negativas. Léo, então, tudo é feito com transparência, é auditado. Então, tudo tem conta bancária. Então, eles conseguiram sanear e a gente consegue hoje investir, né, e poder reverter o dinheiro. Tá longe do ideal, né, da gente poder falar assim, a federação, eu acho que a federação é rica. A federação não é rica, ainda mais pós-pandemia. Porque assim, muito da receita da federação vem de receita de público, de ingresso, porcentagem de renda. Nós acabamos de ter 2 anos sem público. Então, renda, zero. Mas conseguiu sobreviver. Então, hoje ela é equacionada e vive uma gestão sadia, o que permite esse tipo de investimento. Não, isso não faz parte de, entre aspas, uma herança maldita que vocês receberam, não. Inclusive e principalmente em relação à imagem, que a gente estava brincando com essa coisa do inimigo comum, a federação não ter torcedor, então o cruzeirense e o atleticano sentam num boteco para tomar uma cerveja e o único que eles têm em comum é falar mal da federação. Isso não vem muito desses anos 80, 90, que a federação passou por esses momentos tão complicados. E para vocês também é muito difícil mudar essa imagem. Isso não dá um desânimo para trabalhar, não? Ou é o contrário? Não, Ou dá mais força, né? Não, assim, com certeza vem dessa herança
não só de federação, mas de confederação também, né? Se você pegar histórico de CBF, Comembol. de Comembol, Sim, por então aí vai. assim, tudo é muito, né? A gente sabe o que acontecia, mas assim, de fato hoje não acontece mais. Então assim, o trabalho que é feito na CBF hoje de governança, de compliance, de mudar a imagem da confederação perante o mercado, perante os patrocinadores, é algo muito importante. E você vê, a CBF só tem hoje os patrocínios que ela tem porque ela teve que se arrumar, porque hoje as próprias marcas não vão se associar Inclusive, com uma... sim, inclusive um risco danado. A CBF começar a perder patrocinador Sim. com o escândalo Sim. do Caboclo. E conseguiu passar ileso. É. Conseguiu passar ilesa, assim, comitê de ética agiu, então você tem um comitê de ética formado por funcionários que afastam o presidente. Sinal que funciona. Verdade. Exatamente, Agora, verdade. agora pegando esse gancho, né? O presidente da CBF acabou o novo presidente acabou de assumir. E com a diretoria anterior, tá, acabou que saiu também o Castelar da vice-presidência, né? A federação, de alguma forma, é impactada? Ou para a Federação Mineira não faz diferença nenhuma? Ter ou não ter o Castelar, por exemplo, Na lá verdade, CBF? assim, a eleição foi, né, foi semana passada, mas ele só toma posse no Isso, ano que vem. é. Aí é questão política, então, assim, graças a Deus, meu cargo é técnico, eu não sei. Mas, assim, obviamente que ter um vice-presidente de Minas Gerais facilita, mas, assim, eu tenho certeza que o Castelar vai continuar tendo a mesma abertura que ele tem lá. Então Bom a gente trânsito bom que ele trânsito, tem. então a gente consegue. E Minas Gerais é Minas Gerais. Então, a gente, né, independente de qualquer cenário, não se pode abrir mão de um estado como Minas Gerais, que atualmente tem o atual campeão brasileiro da Copa Sim. do Brasil, então isso tudo interfere. Tem Agora- o América na Libertadores, o Também, Cruzeiro, que é tudo, multicampeão. Agora, a gente estava falando sobre essa questão do VAR. Isso. Quem disse foi o Alencar, do América, se não me engano. Foi até contestado outro dia pelo Rodrigo Caetano, do Atlético também, que disse assim, o Alencarzinho está sabendo demais, eu não estou sabendo disso não. Vai ou não vai ter VAR em todos os jogos do Campeonato Mineiro de 2023? A gente está trabalhando para isso, até porque, né, como a gente disse, se a intolerância está maior porque as pessoas estão acostumadas com o VAR, então a gente tem que ter o VAR, até para blindar a federação, para blindar a arbitragem. Então hoje o VAR é uma necessidade. Agora, a gente está falando de o Vila Nova ter que jogar no Independência, né? Não, Então, é isso que a gente ia chegar. É possível os clubes se adaptarem para terem essa questão do VAR? É possível o Vila Nova fazer um puxadinho ali, tirar um pouco daquelas grades e colocar a cabine do VAR? Como que vocês estão trabalhando isso? Porque são reformas necessárias nos estádios. E eu queria saber em questão de gasto também. Vai ser gasto para o clube do interior e também gasto para vocês. Para o torcedor entender que os valores são altos. Então assim, a nossa ideia é essa. Claro que para isso a gente depende de... A federação não faz nada... Isso é bom que seja dito. A federação não faz nada imposto. Nada da federação, assim, vamos fazer... Tudo é alinhado com os clubes democraticamente. A maioria vota e decide. Mas nós estamos fazendo um levantamento financeiro para ver quanto isso vai custar, quanto isso vai impactar no campeonato, para ver novas fontes de receita, ou se vai ter que tirar de cota de TV. A gente tem um patrocínio que banque o VAR. Ou patrocínio. Mas então, assim, com prazo, a gente tendo aí 1 ano de prazo, a gente consegue colocar todos os estádios em condição de ter o VAR. Daqui a pouco a gente vai ter lá o VAR da Cicobi, por exemplo. Tá. Na hora que for chamar o VAR, é o VAR Cicobi. VAR Cicobi. Alguma coisa assim, porque Assim, para viabilizar a gente precisa, na verdade, assim, reformas estruturais não são tão grandes nos estádios. Você precisa de uma sala, mais ou menos do tamanho dessa aqui, com ar-condicionado, sem janela, para não ter interferência, cabeamento de internet, um link dedicado de internet. Basicamente, não é nada... Mas no estrutural, posicionamento de câmera, isso é... Sim, isso então é muito importante. é importante. É nessa parte que eu ia colocar. Por exemplo, você já viveu isso muito. O Guarani de Divinópolis, vou dar o exemplo do Guarani de Divinópolis. Para ele ter uma transmissão lá, tinha que ter o posicionamento da câmera de impedimento em 2 pontos. Nova Lima também, né? Nova Lima também. Cima E o do Guarani muro. tinha que fazer uma engenharia absurda. Tinha que subir o andaime fora do estádio. Subir um andaime fora da área do jogo, subir andaime, todas essas complicações. E já aconteceram casos, trabalhei muito tempo junto com o pessoal das transmissões da TV Globo, e de avisar em dezembro, novembro, fazer a primeira vistoria. Você precisa colocar aqui, fazer um andaime aqui, desse jeito assim. Quando volta para a segunda vistoria, Nada foi não feito. tem nada feito. Aí pergunta o pessoal, não está tendo dinheiro. O interior vive uma situação muito pior do que a capital.
Como que vocês estão pensando nisso também? Como que vai ser essa aproximação? É claro que com 1 ano de antecedência, vocês já vão estar colocando isso. Mas lembrando que 2 equipes do módulo 2 vai ter esse acesso. E o campeonato ainda vai começar. Como que vai ser isso, Léo? Então, tudo é conversado, como eu disse. Então, assim, a gente tem primeiro. Nós estamos na fase de levantamento de custo para tentar reduzir o valor. É claro que aumentando o número de jogos, a gente consegue reduzir o valor unitário, fazer o levantamento dos custos, inclusive de estruturais e tudo mais, para sentar com os clubes e assim, vamos fazer? Porque se você falar, não vou fazer, porque aí de onde vai sair o dinheiro? Nós vamos pegar a cota de TV e vamos tirar um pedaço da cota de TV, vamos buscar outras alternativas. Então, isso tudo vai interferir. Agora, com prazo, isso sendo resolvido, a gente consegue executar. Ainda mais assim, a federação está disposta, inclusive, a chamar para ela a responsabilidade, para ela executar, se for o caso, tomar as providências para não esperar o clube fazer e executar. A gente precisa alinhar com todo mundo, senão vai ser algo imposto. Mas eu acho que depois desse ano, está muito claro para todo mundo, não só para a federação, para a imprensa, para as torcidas e para os clubes, que o VAR ele é uma necessidade hoje. Que não há como ser. Né? Se a gente está falando, eu falo isso muito, assim, o que eu falo? A gente tem que entender o futebol como um negócio. É um business. E milionário, bilionário. Então, se a gente precisa tratar o futebol como um negócio, eu preciso valorizar o produto. Valorizar o produto. Então, o VAR hoje é uma necessidade para valorizar o meu produto, porque eu não quero que as pessoas fiquem batendo Se o problema é a arbitragem, então eu vou resolver o problema. Eu vou botar o VAR, porque você pelo menos minimiza muito as polêmicas. Agora, e a crítica, que principalmente do Ronaldo, sobre os gramados também? A federação pensa em fazer alguma coisa já para o ano que vem? A federação não tem como fazer alguma coisa? Pode entrar na casa de um clube, por exemplo. Vamos colocar o Farião. O Farião não é um problema. Não, vamos falar do Farião. Porque tá fora. Vamos falar do Atlético, por exemplo. Mas o gramado do Farião é maravilhoso. Vamos falar isso. Vamos falar do Joaquim Portugal. A gente teve problemas. O Farião teve um problema com infestação de mosquito por causa do córrego. Que passa atrás. Vamos falar rapidamente aqui. Eu me lembro. O estádio da URT, muito ruim. O gramado, né? O gramado. Nós estamos falando de gramado. Valadares, muito ruim. O Caçulos Fuentes também sempre está com gramado horrível. Mas esse ano melhorou. Esse ano foi. Nunca teve tão bom. É um bom exemplo. Isso que vocês estão perguntando, é um bom exemplo. Foi o Vila que arrumou, foi a federação, que eu não sei. Então, a questão é o seguinte: tudo depende da questão financeira. A federação, ela está disposta, inclusive, a assumir essa responsabilidade dela contratar, porque assim, a gente já contrata uma empresa especializada em gramado, de agronomia, especializada em gramado esportivo, para fazer a vistoria, para ir lá, para orientar os clubes, falar, você tem que fazer isso. Só que aí o clube acaba tendo que fazer, muitas vezes faz um paliativo e não resolve. A gente pinta a grama, a gente está disposto a resolver, mas tudo depende de verba. A gente tem que, os campos estão muito ruins, vamos resolver? Vamos. Nós vamos fazer o levantamento de quanto custa para botar todos os gramados na mesma... Se for até trocar a grama, vamos trocar a grama de todos e vamos unificar. Só que isso custa. O grande problema é que na hora de discutir a divisão do bolo, é o mesmo problema de sempre. Todo mundo quer o seu e quer o seu pedaço do bolo. O bolo é um só. A gente tem que saber como dividir esse bolo para atender essas necessidades. Agora, só um parênteses. Esse ano a gente teve um fator externo muito importante, que foi recorde de chuvas da história de Minas Gerais. Por exemplo, o Ronaldo reclamou do gramado de Tombos. O gramado de Tombos é um tapete. É verdade, eu já fui lá. É um tapete. Tem drenagem eletrônica. Então eles ligam a irrigação por computador e tal. O gramado de Tombos é um brinco, é nível Libertadores. Só que o presidente ligou pra gente na semana e falou assim... Zona da Mata sofreu. Aqui, o Cruzeiro demorou 16 horas de ônibus pra chegar em Tombos por causa da estrada. Aí falou, nunca choveu tanto, não tem gramado que aguente. Então, assim, aí a gente tá lidando com o imponderável. A gente faz o trabalho, mas tem casos que, de fato, tem que melhorar. Agora, tem casos que cai uma chuva dessa, não adianta. Ô, Elton, antes de você, eu sei que você tá querendo fazer uma pergunta, mas eu tô querendo só, mais uma vez, pegar o gancho. A questão das receitas, né? Você disse que tudo depende da receita. E esse ano a gente teve um episódio que deve ter prejudicado muito a federação e os clubes como um todo, que foi a redução na cota da TV, né? E com um episódio especial ali que o Cruzeiro fechou com uma outra emissora, fechou com o tempo, né? Para fazer as transmissões.
Como é que você entendeu, como que a federação entendeu toda essa questão? O Cruzeiro prejudicou essa negociação? Ou tanto faz como tanto fez, um sair, de repente negociar em grupo, o resultado seria melhor? Só acrescentando uma coisinha, porque quando o tempo fechou com o Cruzeiro... O tempo fechou com o Cruzeiro. O tempo fechou com o Cruzeiro. 19. A Globo ainda nem tinha fechado ainda. A Federação Mineira nem tinha fechado com a Tava Globo. negociando. Tava negociando com todo mundo, né? Tava procurando um lugar. Explica pra gente, né? Foi assim, a gente está vivendo uma nova realidade em relação de transmissão, né? Em todos os campeonatos. Primeiro que tem vários players diferentes, você tem streaming, você tem internet, você tem TV. Então esse modelo mesmo de exclusividade, ele está acabando. Então a gente começou no início do ano passado, ainda a gente já começou as conversas, porque a gente sabia que o contrato acabava. E assim, todo mundo já tinha a consciência de que o contrato que existia, ele estava inflacionado. Que a realidade do mundo, inclusive pós-pandemia, era diferente. Então a gente já começou a conversa sabendo que... Ia reduzir. Que vai reduzir, ponto. Isso era porque a gente sabe que o que foi pago em 2017, né, pelo contexto que havia, não é a realidade de hoje. Então a gente já sabia que ia reduzir. Então a gente começou a conversar com a Globo, a gente conversou com todos, eu participei de, assim, eu e o presidente Adriano, mas eu peguei a frente com todos os canais possíveis e imagináveis, a gente ouviu todo mundo, e a gente teve vários, e sempre em conjunto, tá? E aí o Cruzeiro junto, todos os clubes juntos. A federação representando os times do interior, Atlético e Cruzeiro América, a gente em conjunto. Só que nesse meio, é uma negociação muito complexa, demorada, e nesse meio tempo a gente teve vários fatores que mudaram as cartas na mesa. Por exemplo, a gente tinha uma proposta da Globo, estava negociando essa proposta, perto de assinar, a Globo perdeu o Rio, já tinha perdido o Rio, perdeu São Paulo. E aí quando a Globo perdeu São Paulo, ela não quer mais estadual. Porque é Rio e São Paulo que me dão projeção nacional. E que me garantem a grade. Eu não vou ter grade, então eu não quero mais a TV aberta. Eu só quero o pay-per-view. E o contrato do pay-per-view é por porcentagem, não tem mínimo garantido. Então a Globo chegou, a gente no meio da conversa, lá para agosto ou setembro, a Globo, tô tirando a proposta. E aí a gente voltou para estaca zero. E aí foi nesse intervalo que a Globo tinha tirado a proposta que o Cruzeiro viu a proposta do tempo e pegou. Então assim, entendo, eles estavam com necessidade financeira, tinha que... A Globo, naquele momento, a gente não tinha garantia nenhuma que a Globo ia voltar, não ia voltar, eles fecharam. Isso dificulta? Claro que dificulta, porque quando a exclusividade ainda vale dinheiro. Então, a partir do momento que o Cruzeiro fecha com o tempo, a gente teve mais dificuldade com a Globo. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu depois fechar. E assim, tanto é bom que o Cruzeiro já fechou com a Globo para 23. Então, assim, o Cruzeiro tinha fechado com o tempo, mas quando a gente conseguiu a proposta com a Globo, ele teve que manter o contrato com o tempo em 22, desculpa. Mas para 23 já assinou com a Globo. Então, o Ronaldo tentou desfazer esse contrato, né? Pelo menos é o que foi. Então, assim, eles tentaram. Só que aí as cláusulas não permitiam, eles cumpriram o contrato, mas para 23 a gente já vai ter os clubes todos de novo. Agora, de alguma forma, isso impactou na elaboração daquela tabela, logo no início do campeonato, e que a torcida do Cruzeiro bateu e chiou. Por falar em intolerância, eu fui ameaçado de morte. Então explica essa situação, porque você vai concordar comigo que é muito estranho aqueles horários, né? Meio de semana, 3 horas da tarde, 4h30 da tarde. O que aconteceu? Conta dessa história que você foi ameaçado. Vamos lá, é o seguinte. O Cruzeiro fecha com o tempo, anuncia o acordo com o tempo no dia do arbitral, dia 16 de novembro. Então anuncia na mídia, Cruzeiro assina com o tempo. Inclusive pra gente foi uma surpresa, a gente não sabia de nada, mas tudo bem, assinou com o tempo. Até hoje, a federação não recebeu um comunicado do Cruzeiro, um ofício dizendo assim, federação, eu assinei com o tempo, tá aqui as cláusulas do contrato. Eu não sei nem quais direitos foram cedidos pro tempo, porque não chegou pra gente. E não recebi nenhum comunicado do tempo dizendo assim, oi federação, eu adquiri os direitos, quero jogos nos horários X, Y, Z. Nada. Aí a federação assina com a federação e os outros 11 clubes, aí a federação inclusive assina o contrato com a Globo. E o contrato com a Globo, vocês sabem muito bem, ele tem cláusulas de exclusividade, dizendo o seguinte, a Globo, primeiro,
ela tem a prioridade para escolher o horário que ela quiser na tabela. Se ela quiser botar O jogo que ela quiser. Quarta-feira, 4h30 da tarde. O horário é ruim? É ruim, mas a Globo escolheu e ela pode escolher. Foi o primeiro jogo da semifinal, Caldense e Atlético, semana pra trás. Então, quarta-feira passada, Caldense e Atlético, 4h30. Ah, é um absurdo, é um horário. Gente, a Globo escolheu. Por quê? Porque ela quer transmitir na TV aberta, era a grade que ela tinha. Quem paga, escolhe. Ah, eu acho melhor horário? Não, eu teria marcado outro. Mas está no contrato. Então, a Globo ela tem a prerrogativa de escolher o horário que ela quiser. Além disso, no contrato diz o seguinte, que durante os jogos da Globo, você não pode ter outros jogos encavalados. Para não dividir a concorrência, a audiência e tudo mais. Então, se a Globo pode escolher os horários, e ela fatalmente vai escolher os melhores horários, e você não pode ter horários que conflitam com o dela, se ela pega os horários nobres e o Cruzeiro está fora do contrato, o Cruzeiro vai ficar o quê? Fora do horário nobre. Não, mas a questão... Então, por exemplo, aí a gente tem que lembrar que é o seguinte, a gente teve um calendário muito apertado esse ano, porque a CBF... Então a gente teve 8 rodadas em 4 semanas. Quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Então se eu tenho o América às 7, por exemplo, e o Atlético às 9, pelo contrato da Globo, o Cruzeiro tem que ficar fora desse horário, dessa janela. Então eu tenho que tirar o Cruzeiro para cá. Por isso que o Cruzeiro foi para 5h30 ou para 6 horas. Era contratual. Eu não posso descumprir. A Globo botou 7 o jogo do Atlético, 21 o jogo do América, ou eu vou botar o Cruzeiro 23, ou eu tenho que botar ele 17. Eu vou jogar pra quinta. O que acabou acontecendo em alguns casos? Pra terça ou pra quinta, né? Sair daquela concorrência da quarta-feira. Por que mudou depois? Não, aí que aconteceu. Foi só a primeira rodada, né? Aí que aconteceu. Então, a gente não recebeu nenhum e eu tinha questão contratual. Então, tenho que tirar o Cruzeiro da Globo, não posso conflitar. Marcamos os jogos. Aí, claro que uma coisa que é muito importante dizer é o seguinte, a nossa relação com a diretoria do Cruzeiro, tanto a anterior quanto a da SAF, é a melhor possível. Então, assim, altíssimo nível. O Pedro Martins, que é o diretor de futebol do Cruzeiro, ele era vice-presidente de competições da Federação Paulista. É o meu cargo. Então, a gente era par. Eu aqui em Minas. Então, é meu amigo, a gente conversa. Então, a relação é a melhor possível. Não tem essa... Graças a Deus... Né, desde o Itair, que a gente não tem mais aquele embate. Então, assim, o Serginho Santos Rodrigues, inclusive, eu sou advogado, ele também, nós somos contemporâneos de faculdade, então a gente se conhece muito antes do futebol, então a relação sempre foi muito boa. Não é essa que a torcida alimenta. E aí o pessoal da SAF procurou a gente, nós explicamos para ele, falou, olha, tá aqui, não recebi nenhum ofício dizendo qual horário vocês queriam. Não foi comunicado do que era. A Globo tem um contrato, eu tenho que cumprir a cláusula, eu não tenho escapatória. Eu tenho que tirar. Aí eles, como é que a gente pode resolver isso? Eu falei, cara, vamos tentar com a Globo? Porque se a Globo virar para mim e falar assim, não, a gente consegue, pode colocar, aí eu não tenho multa contratual, eu vou mudar. E aí a federação intermediou um contato com o Globo, com o Cruzeiro, e nessa reunião... Ficou definido. Léo, pode tirar. Então, olha tudo aqui, se fosse conversado desde o início, não teria problema. Mas olha aqui, eu acho que a pergunta Fuscal te fez. A resposta tá boa, não tá, Fusca? Te respondeu. Me respondeu também. Eu estou satisfeito com a resposta. Mas por que vocês não foram para a imprensa ou um comunicado da federação e explicaram isso para todos? Porque eu não tinha entendido isso, sinceramente. Eu acompanhei a notícia. Se você explica isso na época, eu acho que evitava o pau do torcedor do Cruzeiro, essa exceção de saco, essa confusão. A gente comunicou. A gente soltou... Mas dessa forma clara assim, Léo, te explica igual você explicou. Eu te mostro, assim, eu que fiz a nota. A gente fez um ofício, o ofício que a gente mudou os horários, que a gente botou os horários. Aí, por exemplo, eu tinha outras questões. Por exemplo, o Cruzeiro queria o jogo domingo 16 horas. Aí a Globo falou assim, olha, eu não quero que... domingo 16 horas não é mais um horário de estadual. A grade da Globo agora é sábado à sábado, tarde. 16h30. Então a gente precisa criar a cultura na população que domingo, 16 horas, não é mais horário do futebol. É sábado. Então, virou uma coisa assim, vamos marcar 17 ou 17h30 para não, igual quarta-feira, 9h30 da noite. Quarta-feira, 9h30 não é mais horário, porque o Big Brother tomou a grade. Pelo menos nesses primeiros meses. Tanto é que o Grenal, na semana passada, foi 22h15. Ah, e um detalhe importante, tá? A Globo deu essa opção pra gente na semana passada no Caldense Atlético. Olha, qual que é a lógica da Globo? Você sabe isso muito bem, mas é bom explicar. Ela equaciona os jogos de Atlético e Cruzeiro e intercala na TV aberta.
Então ela transmite uma semana o Atlético na TV aberta, na outra semana o Cruzeiro e bota o América no meio. Como na semifinal você tem Atlético num lado, num jogo, numa chave, e Cruzeiro na outra, ela tinha que transmitir o Cruzeiro numa rodada na TV aberta para transmitir o Atlético na outra. E como ela não tem o direito do Cruzeiro como mandante, obrigatoriamente ela tem que transmitir o Cruzeiro como visitante. Então ela tinha que transmitir o primeiro jogo do Atlético na TV aberta. E o segundo Cruzeiro. Que era uma quarta-feira. E aí ela tinha 2 horários, 16h30 ou 22h15. Os clubes optaram, não, nessas duas é melhor 16h30. Então foi 16h30. Mas só a explicação é o seguinte, quando a gente soltou o ofício mudando, o meu ofício tem 6 páginas. E eu conto exatamente essa historinha desde o início, desenhada. Só que ninguém quer saber a nota da federação. A grande imprensa o problema é isso. Então, porque não chega isso pro torcedor. Então, aí você manda pra imprensa, a imprensa só lê e não divulga. Sabe o que eles fazem? Não, sabe o que eles fizeram? Eles printaram só os novos horários. Isso, foi. E não divulga o resto. Agora, a minha nota tem 6 páginas explicada desde o início. Tanto é que tem uma nota no site do Cruzeiro agradecendo a federação pelo empenho para... Porque eu te falei, essa resposta me convenceu, me satisfez. Mas eu não estava sabendo simplesmente isso. Exatamente. Para mim mudou assim. O que parece, Léo? Que chegou uma pressão do Cruzeiro e a federação cedeu. Claro. É isso que parece. É o importante de dar voz à federação, dar voz à Mas não dá arbitragem. Mas é isso, não dá Eu like, acho que, né? Não dá. sabe, eu acho é um que inimigo falta comum. muito É isso. aquilo que eu te Não, falei. eu acho que falta muito isso, sabe? É um negócio que eu me questiono muito com 20 anos de jornalismo, é a falta que tem do árbitro, às vezes, falar, de dar entrevista. E às vezes falta muito isso. Às vezes tem pouco espaço para a federação falar, para colocar as cartas na mesa, para explicar para o torcedor, que às vezes fica aí, nós 3 somos pessoas, eu considero pessoas bem informadas. Mais ou menos. Mais ou menos bem informadas, e a gente não sabia dessa história. A nota tem 6 páginas. Por exemplo, eu fui ameaçado de morte Isso que eu te nesse pego. episódio. Vamos lá. Invadiram minha rede social, da minha esposa, Velho, e eu recebi a ameaça de morte. Se você não mudar os horários, você vai morrer, nós vamos pegar sua família. E agora, assim, é tão irracional, as pessoas acham assim, que eu poderia sentar no meu computador e falar assim, eu vou escolher o horário que eu quiser para botar o jogo para ferrar A ou B. Gente, nós estamos falando de um campeonato de maior repercussão do Estado, que tem contrato milionário de TV, tem contratos de patrocínio milionários. Você tem jogadores do mais alto nível, de seleção, disputando. Vocês acham mesmo que um insignificante igual eu ia Tomando sentar... um esquinho na sala. uma De Coca-Cola. cueca. É isso. Resolvendo Que eu ia tudo. virar e falar assim, agora eu vou sacanear esse aqui. Fumando um cigarrinho, eu vou Sabe? foder isso daqui. Vou brincar de Vladimir Putin do Campeonato Mineiro. É isso, né? Aqui, ó, vou mexer o tabuleiro aqui e vou fazer isso de sacanagem. Que ninguém ia ver, que ninguém ia... Sabe? Então, assim, beira o irracional. Então, assim, tudo... E outra coisa que é bizarra é assim, nós somos todos nós somos profissionais. Vivemos do futebol e tal. Quem paga minha conta é a federação, o árbitro. O cara que é árbitro, ele tem... Já é louco por ser árbitro, né? Eu já acho. Mas, assim, ele tem... Qual que é o interesse dele? É virar árbitro CBF, virar FIFA, para apitar partidas importantes. Não, mas ele deve ser atleticano, ele é cruzeirense, ele é americano. E aí, por isso, naquele... Sabe? É pensamento muito pequeno. Muito cara. pequeno. A gente vive isso também. Vivemos esse tipo de acusação. Ele fez a matéria com um sorrisinho no canto da boca porque ele é cruzeiro ou porque ele é atlético. O Marcão deu um elogio a mais do fulano porque ele é cruzeiro, porque ele é atlético. Por exemplo, essa polêmica... Eu sou cruzeiro, eu elogio. Agora, Essa polêmica dos horários, olha aí, você tem alguma nota do Cruzeiro institucional reclamando, criticando ou falando alguma coisa? Não Nada, tem. nada. Porque isso fica na imprensa e a torcida compra a briga. É isso que eu ia dizer. É caça-like. Não tem uma nota do time Cruzeiro com papel timbrado, assinado por qualquer membro do diretor, dizendo assim, é um absurdo, não concordo. Sim, Sabe por quê? isso. Porque nós sentamos com eles, mostramos, eu tô com essa enrascada, eles. É. Uma enrascada. Fizeram errado lá atrás. Então, do clube não tem. E outra, o Cruzeiro sentou com vocês para pegar e resolver junto com a Globo. Agora, independentemente de qualquer coisa, a bronca da torcida do Cruzeiro... Isso você já falou ali que você está numa enrascada, né? Você como federação. E tem outro pepino para descascar, né? Porque hoje a relação da torcida do Cruzeiro com a federação não é boa.
Não é. Mas é muito alimentado, aí, desculpa, por membros da imprensa que fazem, que ignoram a parte técnica e querem só o like e estimulam e potencializam essa rivalidade. E você deu um fato aí agora, um fato que faltou divulgação de um fato que poderia ter resolvido toda a história, que pra gente está sendo esclarecedor. Então todo mundo que está vendo o nosso podcast vai estar acompanhando isso, tendo um esclarecimento total do que aconteceu nessas questões de horários. Tudo é técnico. Tudo tem um... Por exemplo, a gente... Entendeu o seguinte, o clube não reclamou. Existe a justiça desportiva para esse tipo de coisa. Então, foi prejudicado? Ele poderia ter justiça desportiva para anular a decisão e mudar. Por que isso não foi feito? Porque estava certo. Então, infelizmente, muito das polêmicas, elas estão... Aliás, a maioria das polêmicas estão na imprensa e na torcida. Sabe? A nossa relação com o pessoal do Cruzeiro é excelente. É espetacular. Eu tenho vários amigos no Cruzeiro. Entendeu? Então não tem essa polêmica. A gente senta, almoça junto, mas as pessoas criam esse fantasma e parece que é uma guerra. Entendeu? É uma coisa que serve, e é uma coisa que serve tanto para manter o tal do like que você acabou de dizer, que é muito importante, inclusive, se você quiser dar o like. O like pra gente. Mas esse like merece, que é sério. Para esse like, mas também já é uma desculpa no caso de uma derrota. Claro. Já tá, é o escudo. Já tá o texto prontinho da reclamação. É muito conveniente, né? Botar a culpa na arbitragem, botar a culpa na federação. Léo, eu só queria voltar aí nessa questão dessas ameaças. Como que foi resolvido aí? Tá mais tranquilo agora? Você acionou polícia? Bloqueei, dei print, mas nem fui na polícia. Deixei... A gente vai acostumar. É triste falar isso. Triste falar mas isso. Você vai ficando normal, você vai acostumando. Claro que assim, não teve nada mais drástico. Assim, eu tenho a fazer assim, eu sou advogado e sou criminalista. Então, acho que eu tô mais acostumado. Mas assim, claro que não é normal. Não é aceitável. No dia você fica muito preocupado. Eu tenho filho, tenho 2 filhos, tenho mulher, você fala assim, nossa. Mas aí quando você vê que passa, que foi só... Porque é aqueles valentões de rede social, né? Que no inbox é grandão, mas... Isso. Então, assim... graças a Deus passou, aí teve, né? Então assim, os famosos guerreiros dos teclados. Então, mas graças a Deus parou nisso aí. Agora vai, Marcão, você tem mais uma questão? Eu queria só falar dessa relação com a torcida do Cruzeiro, principalmente, porque foi o que a gente disse, Léo. A federação nunca vai ser o time de ninguém, nunca vai ser o queridinho de ninguém. E é uma missão árdua para vocês que a federação tenha uma imagem boa com a torcida. Não vou falar que a CBF não tem, mas não sei, cara. Talvez a de São Paulo seja um pouco mais light isso com a torcida. Também não sei. Tô falando aqui. Tô falando na base do achômetro aqui mesmo, tá? Mas o que vocês pensam em fazer assim, se é que tem uma ação desse tipo, da comunicação da federação, de que a relação, de que pelo menos a imagem da federação seja um pouco mais branda, assim, pro torcedor, seja um pouco mais simpática? Porque eu sei que vocês trabalham muito, vocês têm muitos projetos aí de coisa que você já revelou pra gente aqui, que vai sair em breve, da federação tá mais perto da torcida, mais simpática ao público. Mas como é que é isso? Às vezes você chega pra trabalhar. Teve vários episódios aí nos últimos anos da torcida do Cruzeiro jogar milho na porta da federação. Imagino que aquilo é um negócio meio broxante. Você chega para trabalhar desanimado, cara. Pô, a gente trabalha a semana inteira e os caras dando porrada o tempo todo. O que vocês têm de ação para minimizar isso? Assim, a gente continua trabalhando sério, tentando fazer as coisas, né, da melhor forma possível, da forma mais transparente. Eu acho que parte muito também de conscientização dos dirigentes. Porque uma coisa que a gente, né, que acaba acontecendo, que eu não consigo entender na minha cabeça, é porque se a gente está trabalhando o futebol como um produto comercial, se eu preciso valorizar esse produto para gerar mais receita, para gerar mais atratividade, mais consumo e automaticamente mais faturamento, porque enquanto federação eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho um produto comercial que vale dinheiro, que é um campeonato mineiro. Então eu preciso valorizar esse produto de todas as formas, para que seja mais atrativo para o público que consome, ou seja, os torcedores, porque os torcedores consumindo, marcas vão estar interessadas e aí eu faço a roda girar e aumento o faturamento de todo mundo. Então, se a gente tem e a gente cada vez mais trabalha essa perspectiva. Então, nós vamos falar da final única, né? A final única, a ideia é essa, é trabalhar o futebol como um negócio. Então, é envelopar um produto que vai gerar mais interesse para as pessoas e automaticamente gerar mais receita. Eu estou trabalhando com entretenimento mesmo. Então, a gente está trabalhando isso aqui, mas a gente precisa que os dirigentes também entendam. Porque se eu sou dirigente no clube interior, que eu dependo da receita de TV, dos faturamentos, do patrocínio do campeonato para sobreviver,
Eu não posso ir para a rede social e para a imprensa e descredibilizar esse produto. É um tiro no pé, né? É isso que não entra na minha cabeça e infelizmente acontece todos os dias. Então vai fazer uma brincadeirinha na rede social, né? Reclamando de arbitragem. Você está descredibilizando o seu campeonato que você depende. Porque, assim, eu falo que o coração do futebol é a competição. Porque é a competição que transformou o futebol no negócio que ele é hoje. Senão seria uma atividade lúdica, social, de brincadeira. Sim. Se você descredibiliza a competição, que é a sua sobrevivência, você está dando um tiro no seu pé. Daqui a pouco o patrocinador não vai pagar mais. Ué, mas por que eu vou pagar para exibir a minha marca na sua camisa daquele campeonato que você falou que é de carta marcada? A emissora, que é onde vem a maior receita, vai falar assim, todo mundo fala mal, para que eu vou pagar? Então isso não entra na minha cabeça. Então assim, o que a gente tem que fazer eu acho, continuar trabalhando sério, tentar aos poucos, em conversas como essa, tentar conscientizar as pessoas, dizer assim, você está dando um tiro no seu pé. Eu dei aula há muito tempo, sabe, de direito e tal, então assim, eu tenho um viés acadêmico, gosto muito, eu dou aula nos cursos da CBF Academy desde 2018, e eu falo lá, a minha ideia é essa, é tentar criar um exército de novas cabeças no futebol, de novos gestores, que possam ter acesso aos clubes, às posições no futebol, com essa mentalidade. Vamos pensar o futebol como negócio. E juntos. E juntos, coletivo. Por que nunca deu certo a ideia da liga? Nenhuma liga. Porque não vai discutir o dinheiro. Dá briga na primeira hora. Começa o Flamengo e Corinthians, aí já acabou. Eu não tenho, então, se não tiver união, não chega isso. Mas aqui também agora mais isso aí. Atlético e Cruzeiro come tudo. Tudo bem, agora, mas não chega na página 2 a discussão. Não chega na página 2. Agora, mais uma vez, está sendo discutida a liga, né? Mais uma vez. Você acha que isso é viável hoje ainda? Ou como você acabou de dizer, isso não vai para frente? Não, eu acho que se tiver união e for um negócio bem trabalhado, é possível. Só que eu acho que é possível desde que haja um acordo com a CBF. Não adianta você criar uma liga desvinculada com a CBF, porque o futebol ele existe numa estrutura hierarquizada. Por que o Campeonato Brasileiro tem valor a Série A? Porque dá vaga para Libertadores. Por quê? Porque a CBF é filiada à Conmebol e quem indica é filiada à FIFA. Então, a estrutura organizacional do futebol é isso que vai... É vertical, que dá valor. Então, o campeonato dos clubes, ok, mas não vai dar vaga? Então, será que ele vai ter o mesmo valor? Então, assim, eu acho que eles têm... Eu acho que se houver essa mentalidade, essa união em relação ao negócio, e se fizer se for alinhado com a CBF, inclusive, por exemplo, arbitragem. Quem forma a arbitragem é a CBF, Federação. Eu vou fazer uma liga. Com árbitro. Com qual árbitro? De quem? Sistema de registro. O BID é da CBF. Você vai registrar onde? Então, você tem uma série de questões. Então, tem que ser na verdade, a liga acaba sendo... Vamos pensar em vender melhor um campeonato, né? Aí eles se juntam. Mas tem que ser em conjunto. Então, assim, eu acho que é um caminho que é possível, mas para isso a gente tem que mudar a mentalidade das pessoas. Porque as pessoas têm que entender o futebol como um negócio. Agora, muito assim, a rivalidade vai para todos... A rivalidade tem que ficar aí no campo. Agora, na hora de sentar e discutir em prol, tem que ser um prol do comum. Esse é mais ou menos o exemplo disso aí é a Copa União de 87. Quem disputou a Libertadores de 88 foi o Sport Guarani. Primeira liga agora, mais recente, 16, 17, que tentaram fazer a primeira liga, que ela durou um ano e meio, 2 anos. Foram 2 edições e assim, a segunda foi patética. E a segunda foi esvaziada. A segunda foi patética, foi ridículo aquele negócio. Começou com um jogo legal, o Cruzeiro Atlético do Mineirão, né? Depois foram arrumar data para final em outubro. Assim, isso porque tinha que cumprir algum patrocinadorzinho ou outro que estava ali, mas super bagunçada. Os clubes mesmo já foram intimidados e não conseguiram ter força para continuar unidos. É exatamente isso que você falou. Agora, Léo, vamos falar de coisa, aqueles Tech Picks, né? Vamos falar de coisa boa? Pensei junto com você? Você vai falar de lá? Final do Campeonato Mineiro, um jogo só para decidir tudo e o mando de campo da federação, né? Explica pra gente como é que surgiu essa ideia. Não foi uma questão simples também, né? Houve uma polêmica e tal, mas de qualquer forma, o mando da federação, isso já garante torcida dividida no Mineirão? Bom, vamos lá. A ideia da final única, ela surge nesse contexto de futebol enquanto negócio, de envelopar um produto, de ter maior atratividade, você poder gerar maior receita, não para a federação, para os clubes. Então, por exemplo, o mando é da federação, mas a renda é dos clubes.
Então está no regulamento, inclusive, Sim. que a renda líquida, abatida os custos 50%. da operação, é ser dividida meio a meio para os finalistas. Então, a nossa ideia é gerar um produto tão bom que a receita líquida no final seja metade ou mais da metade da receita da TV. Porque é um jeito de eu criar uma... Então, assim, se você tem um jogo só, você equilibra os times. E nós não estamos inventando a roda, né? Assim, a Libertadores faz isso, Champions faz isso. De Copa do Mundo para baixo. De tudo. Então, assim, é um movimento que tem dado certo. Então, você vê o que a Libertadores fez. Então, assim, a gente teve casos aqui, por exemplo, em Minas recentes, de primeiro jogo na final 3-0. Então, o segundo jogo ele é esvaziado de interesse, de relevância, de procura. Então, quando você tem um jogo só, você nivela as equipes. Se eu sou o melhor time, eu vou achar ruim? Concordo, eu também acharia. Mas foi uma decisão democrática. Então isso foi levantado no arbitral, isso foi submetido à votação e 11 clubes gostaram da ideia e votaram a favor. Então não é uma imposição da federação, né? Foi algo que foi colocado, foi discutido, foi debatido, muito em vista do que vem acontecendo no mundo, e 11 clubes foram favoráveis. E esse ponto que você fala aí da reclamação, o Rodrigo Caetano, né? Diretor o Atlético, diretor de futebol. O Atlético reclamou essa semana que passou agora, ele reclamou. O Atlético, na verdade, quem participou do arbitral nem foi o Rodrigo Caetano, foi um advogado, acho que o diretor jurídico, inclusive, do clube. Mas ele foi voto vencido, então 11 clubes votaram a favor, o Atlético votou contra. Agora, nem sequer, é até bom dizer que assim, não se foi discutido no arbitral questão de vantagem. Então o Atlético mesmo, no arbitral, não se posicionou assim, tem que ter uma vantagem ou não. A melhor campanha tem que ter uma vantagem. Não foi falado isso. Não, isso não foi levantado nem pelo Atlético, nem por ninguém. Discutiu-se a final única, foi aprovado, e nem o Atlético levou, porque o momento de se discutir isso é no arbitral. Não pode ser agora, faltando uma semana depois do regulamento publicado e tudo mais. Então, o arbitral seria o momento correto para que isso fosse discutido. E se isso fosse uma demanda do Atlético, isso tinha que ser levantado no arbitral e não foi. Então, agora não tem o que eu possa fazer. A gente pode pensar para os próximos anos, mas como isso no arbitral não foi levantado nem pelo Atlético nem por ninguém, sequer foi discutido. Pensou-se na final com pênalti no final, ninguém se manifestou sobre vantagem e isso foi decidido. Então, assim, é muito bom dizer o seguinte... as decisões não são tomadas pela federação de cima para baixo. Tudo é levado para os clubes. Muitas vezes a gente nem concorda com a decisão, mas a gente acata porque a maioria... a federação nem vota. Quem votam são os 12 clubes e a gente acata o que a maioria decidir. Agora, vamos lá. E você está garantindo agora, nesse momento aqui pra gente, então, vamos lá. que a torcida vai ser dividida, 2 torcidas dividindo no Mineirão? Coisa que não acontece há muito tempo aqui. Desde a primeira liga. O Marcão lembra até a data. Foi 1º de fevereiro de 17, Cruzeiro Atlético na primeira liga, a torcida dividiu. Quanto ficou o jogo, Marcão? Com 1-0 Cruzeiro, gol do Arrascaeta. E antes disso foi na reabertura do Mineirão, depois a reforma para a Copa das Confederações. 4 de fevereiro de 13. 2-1 pro Cruzeiro, Dagoberto e o Marcos Rocha contra. O gol do Atlético, quem fez foi o Danilinho ou o Tardelli? Não, foi o Araújo. Araújo, do Goiás. Que Samurai. Araújo, isso. Bom, vamos lá. Mas assim, era um jogo que valia pelo Campeonato Mineiro, mas um jogo de primeira fase do Campeonato Mineiro, mas com menos interesse. O interesse era o estádio. E da primeira liga, um jogo com 2 torcidas, mas devia ter 30 mil pessoas. O primeiro jogo eu me lembro, mas foi agora uma lotação decisão completa. Como que vocês estão trabalhando isso? Vamos lá. Então, quando foi cogitada a questão de a gente fazer a final única no campeonato, só faz sentido para a federação a gente fazer uma final única com torcida dividida. Porque não faz sentido você ter uma final única com 90% de uma torcida e 10% de outra. Então, quando isso antes do arbitral, quando os clubes começaram a levantar essa ideia e tal, que a federação estava discutindo, nós procuramos o comando geral da PM e conversamos com ele. Falou, olha, nós vamos ter o arbitral na semana, né, acho que era uma semana antes da semana que vem, está sendo discutido isso. É possível? Porque a gente eu não posso votar uma coisa e chegar lá na frente e ter problema. E a gente recebeu a mesma resposta que a gente sempre havia recebido da PM. Para a PM é melhor fazer um jogo com torcida dividida do que com 90-10. A operação de segurança e de logística da PM com torcida dividida, principalmente no Mineirão, que você tem 2 vias de acesso separadas, Catalão e Antônio Carlos, 2 acessos na esplanada diametralmente opostos, é mais fácil do que você botar toda a torcida no Mineirinho, enclausurar, passar no corredor e entrar. Então, o problema de torcida dividida nunca foi a PM.
era muito mais os clubes, porque ninguém queria ser o primeiro, que ia ceder o seu mando para a torcida dividida, e principalmente assim, o Campeonato Mineiro, como ele é turno único, né, cada ano manda de um. Então nunca eles chegaram num acordo de quem ia ser o primeiro a ceder o mando por no ano seguinte você ter. Eita, cabecinha de quinta série. Então, a gente conversou com a PM, teve a sinalização positiva, e aí foi isso que encorajou a gente. Só faz sentido ter a final se for com a torcida dividida. É óbvio que lá, inclusive porque consta no regulamento, a gente tem um parágrafo no regulamento, né, caso a PM vete, porque assim, eu estava em novembro, o regulamento foi publicado em dezembro. A gente não sabia, pandemia, como é que ia estar, se eu ia ter autorização para ter duas torcidas, se poderia ter algum evento superveniente que poderia fazer a PM mudar de ideia, mas a sinalização que a gente tem hoje da PM, mandamos o ofício essa semana, é que o jogo vai ser com torcida dividida. Boa. E a festa, como vai ser? O que a federação está programando? Bom, então, a gente já estava, né, tem 3 meses que a gente tem pensado essa final. Então a gente está, de fato, querendo fazer algo, se é para envelopar um produto bom, a gente quer transformar a final num evento, para as pessoas chegarem e verem que é um jogo diferente. Não é mais um jogo. Então, tudo está sendo pensado no dia, já que o mando nosso, para que as pessoas tenham uma experiência diferente dos outros jogos. Então, assim, a apresentação visual vai ser diferente. Nós estamos envelopando o Mineirão inteiro, tal como é feito em Copa América. Copa do Brasil. Final da Copa do Brasil. Isso. Como é feito nos jogos da eliminatória da Copa. Final da Copa do Nordeste também. Isso. Então, assim, a gente vai envelopar o estádio inteiro com a identidade da final. Nós vamos ter aquelas cerimônias no início e tudo mais. Nós vamos lançar vai ter a patch da final única nas camisas, a bola personalizada, inclusive. Vou deixar aqui registrado que eu vou dar uma bola da final para fazer parte do cenário. Muito bom. Então, obrigado. eles acharam que eu não ia falar isso no ar, mas eu tô falando. A gente já estava providenciando já 2 dias para a gente assinar. Então, nós fizemos uma música tema do campeonato e que a gente vai lançar no jogo para entrada de protocolo. E a nossa ideia é que a partir do ano que vem todos os jogos, no estilo de Champions e tudo mais. A Libertadores também tem uma música de entrada. Tem. Então, assim, que vai ser o protocolo de entrada dos jogadores e em toda a parte de comunicação. Muito então, assim, legal. e ficou bem legal. As pessoas acham que isso é uma firula, mas isso não é firula. Isso Então, pro isso público. é trabalhar bem o exatamente. produto que você O fruto você vai ter lá na Isso. frente. E vamos ter. Então, assim, a gente vai envelopar o estádio inteiro para as pessoas verem que é diferente. Nós estamos preparando um protocolo de entrada, né, com fogos, bem assim, do nível que o jogo merece. E vamos ter um show do intervalo. Aí, que legal. Então a gente vai trazer a ideia do Super Bowl para cá e vamos ter um show no intervalo. Estamos acabando de fechar as atrações, mas vamos ter assim, né, uma atração nacionalmente conhecida. Vamos ter um show no intervalo para poder, inclusive, agraciar os torcedores para valorizar o produto. Então a gente está pensando tudo para valorizar o produto. E o público já está definido? Quantas pessoas vão poder assistir ao... Porque vai ter que ter a divisão da torcida, né? Sim, a gente já sentou com o Mineirão. A gente vai dividir o estádio no meio, então, exatamente no meio. Inclusive, a gente vai aproveitar a divisão para montar o palco, que vai ficar... Ele não vai ser no meio do gramado, porque a gente não tem a meia hora de intervalo que a NFL tem. Super bom, né? Mas a gente vai montar na grama sintética e um pedaço da arquibancada, no meio da divisória. A gente perde, se eu não me engano, 7 mil lugares com essa separação. Então, nós vamos ter aproximadamente 53 mil ingressos disponíveis. Venda de ingressos responsabilidade da federação, não dos clubes. Não, da federação. A gente vai lançar vai ter uma página específica da final, entendeu? Com a identidade toda da final. E aí lá os torcedores vão ser direcionados, as 2 torcidas, cada um para os seus setores específicos. Já tem preço de ingresso? Já pode falar sobre isso? Não, a gente está acabando de fechar. Tem alguns detalhes. A gente vai ter uma reunião agora, acho que amanhã, para poder definir isso aqui, mas assim, claro que a gente quer o torcedor, então vão ser preços acessíveis, alinhado inclusive com os clubes. Então a gente está sentando com o Mineirão e com os clubes para definir em conjunto, porque como a renda é dividida, eu preciso, né? Então assim, eu preciso que os clubes eles conhecem os torcedores, então a gente vai analisar o perfil para definir o valor para a gente ter casa cheia
E eu acho, então assim, a gente quer preparar um espetáculo né, muito além do futebol, para que as pessoas vejam a final única assim, pô, que legal, cara, Minas tem um, sabe? Tem um produto. E a gente gerar isso para os próximos anos, para daqui a pouco a final ser uma tradição e as pessoas, né, assim, eu quero que a família vá, pô, vai ter pô, eu sou fã daquele show, então vai ter um que vai pro show, tem outro que... E agradar todo mundo, a nossa ideia é Léo, essa. só uma preocupação, o portal responsável pela venda dos ingressos aí, como que vocês trabalharam? Que sempre tem uma reclamação de um torcedor, do torcedor de uma forma geral, quando é jogo grande, da reclamação que sempre cai, não consegue comprar o ingresso. Como que vocês trabalharam? Buscaram uma equipe que já tem uma experiência? Sim, a gente está fechando com a empresa que faz os jogos do Mineirão e que faz, inclusive, todos os jogos da seleção brasileira. É a empresa de Porto Alegre, que então tem know-how, o software dela já é reconhecido nas catracas do Mineirão, então já está tudo conciliado. E assim, a gente, ao que tudo indica, a gente vai ter menos problema, porque o que dá problema muito é a integração com a plataforma de sócios-torcedor dos clubes. Essa informação de quem é sócio, quem não é, para a catraca liberar ou não liberar, é isso que tem dado problema. Então os clubes têm sofrido muito quando dá aquela... né, que retém muito torcedor, é na parte do sócio-torcedor. Como o mando é da federação, a gente vai ter as cotas, não vai ter essa questão do sócio. Pode até ser que o clube faça alguma coisa, mas não vai ser integrado com a plataforma. Pode ser que a gente vai definir isso ainda, que o clube queira que no primeiro dia só o sócio compre o ingresso. Mas ele vai ter o ingresso, não vai ser vinculado a login, senha ou a cartão. Sim. Então essa integração facilita pra gente. Então a gente acha que não, né, que não vai ter problema em relação a isso. Maravilha, eu acho que vai ser uma festa muito legal, espetacular. Muito legal, muito legal, muito expectativa bacana. é muito A gente merece, a gente gosta do Campeonato Mineiro, aqui é unânime, a gente fala, a gente gosta do Campeonato Mineiro, e ele tem ficado um produto sem graça nos últimos anos. Assim, é muito legal ver que a federação está trabalhando para que volte a ser um negócio muito legal, porque a gente é daqui, torce para time daqui, tem raiz do interior, gosta dos times do interior, a gente quer que o time do interior forte, e a pergunta vai aí sobre o time do interior. Isso. A gente quer falar sobre isso. O que a federação pode... Eu nem sei se é papel da federação, viu, Léo? Eu tô perguntando mesmo. O que a federação pode fazer para melhorar a vida dos clubes do interior e nos desempenhos? Não sei se é com facilitar a busca de patrocínio, alguma coisa desse tipo. Porque, por exemplo, o Tupi foi para a Série B, durou uma temporada, só caiu, já está fora de divisão, inclusive está na segunda divisão do Mineiro. A Caldense pena ali, é eliminado nos pênaltis na última rodada, a hora de subir a Caldense não sobe para a Série C, aquele sofrimento. Tombense foi para a B agora, tomara que dure, mas por que é difícil demais para Minas Gerais ter um quarto time ali nas divisões principais? E esse time se manteve. O Patinga durou um pouquinho, mas também já sumiu. O que falta para Minas Gerais? Que tem grandes cidades, grandes clubes, temos aqui o Uberlândia, falando do Betinho outro dia, que Betinho é uma cidade muito rica. Poços de Caldas, Uberaba, Falando tem cidades... Guarani de Divinópolis. Divinópolis, sua cidade rica. O Guarani está na 3ª divisão do Mineiro. Então, o que pode ser feito agora para times mineiros brilharem também nas principais divisões do Nacional? Bom, Marcão, assim, o que a gente tenta fazer, minha resposta vai ficar batida, é tentar valorizar o produto para gerar mais receita e automaticamente, na hora de dividir o bolo, eu conseguir dar para os clubes do interior uma quantidade maior de dinheiro, maiores condições para eles se estruturarem, montarem melhores times e aí entrarem nas competições em condição de igualdade com os outros. Então, assim, São Paulo é outro, né? Você vê o Campeonato Paulista. Então, assim, um time pequeno do Campeonato Paulista ganha a cota praticamente do que Atlético e Cruzeiro ganham aqui. Então, é muito difícil ser... Então, assim, o que eu posso fazer enquanto federação? Eu não consigo entrar no clube e gerir para ele o dinheiro, montar, por exemplo, né? Então, assim... e futebol é muito cruel, né? Não necessariamente o time que tem a melhor campanha é que é o melhor gerido. Então a gente vê vários. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, Uberlândia. Pô, Uberlândia é um clube que, assim, que o presidente lá é um cara fantástico, faz um trabalho brilhante, sabe? A bola não entrou. E o Uberlândia caiu. Então, assim, não necessariamente o trabalho fora de campo acompanha. O futebol é muito ingrato nisso. Então, a gente tenta melhorar o produto. Eu tento criar novas formas de receita, gerar mais atratividade. Então, assim, quando a gente fala em melhorar o campo, é melhorar a experiência. A gente tem que melhorar a experiência do torcedor no estádio. Porque, igual você disse, a gente está acostumado a chegar 2 horas antes para passar perrengue. A experiência de ir ao estádio não é boa. Você vai porque... Não, mas já melhorou muito. É um ato de heroísmo. É isso, é um ato de heroísmo. Porque você tem que sair cedo, você pega muito trânsito, é difícil de chegar, você enfrenta
fila, confusão, e aí você fica em pé, e cerveja quente, comida pra fria. cervejas, fila para comer, fila Então, para assim, a gente tem que melhorar como um todo. Então, assim, o que a gente tenta fazer, e a ideia, por exemplo, da Final Única, é tentar dar uma experiência melhor para mostrar, pô, dá para fazer. Vamos fazer um negócio legal, vamos investir. Por quê? Aí eu melhoro o meu produto, eu atraio mais o público, atraindo mais o público, eu vou ter mais interesse comercial das marcas, vou gerar mais receita e vou dar mais condição. Porque uma coisa puxa a outra, não adianta. Se a gente não fizer nada... Agora, infelizmente também, por exemplo, a gente fez uma parceria agora com o Futuri, que é uma plataforma de conteúdo voltado para o futebol, para a parte técnica e tudo mais. E aí a gente está lançando um curso agora de análise de mercado. O que é análise de mercado? É a parte de clube que vê jogador, porque antigamente, né, como é que era? Era olheiro, a análise de mercado era olheiro. O clube tinha os olheiros, ele ia pro jogo, o cara olhava, não gostei daquele menino. Hoje é dado. Hoje é Big Data. É estatística. É estatística. Hoje você tem um software, eu quero saber do atleta tal da segunda divisão da Bulgária. Você tem todas as estatísticas do cara, é Moneyball, total. Então, os clubes grandes hoje têm um departamento de análise de mercado montado, muito bem feito, com muitas pessoas. Os times pequenos não têm. Então o que a gente fez? Procurou o Futuri, desenvolveu um curso e vai oferecer para os times menores, por exemplo, um curso de análise de mercado, para que os caras entendam o que é análise de mercado, o que está disponível para que ele possa contratar melhor, para que ele possa gerir melhor seu elenco. Então, assim, a gente melhora o produto e tenta capacitar os gestores, porque eu preciso deles, né? Isso é legal. A forma como eles vão gastar o dinheiro interfere no meu campeonato. É o cometer menos erros. É isso. No interior. Léo, ainda nessa questão do interior, o que pode ser feito para minimizar? É claro que vocês não têm como, igual você já explicou, colocar dinheiro a mais na mão dos clubes. Mas eu pensando no Guarani de Divinópolis, que dá na terceira divisão do Campeonato Mineiro, caiu por causa de um erro, de uma irregularidade nas inscrições. Para esses times terem condições de andar bem ao longo de um ano. Porque o que a gente vê cada vez mais é os times chegando à terceira divisão e se tornando esquecidos. Como o caso do Valério, o Guarani está aí passando uma situação. Eu lembro do Formiga, que já teve uma época, já sumiu de novo, não está tendo vida mais. O que a federação pode fazer para, acho que, minimizar os gastos? Um campeonato mais curto, mais enxuto, para que não tenha tantos gastos. O que pode ser feito? É difícil, porque assim, a federação é muito criticada para tudo, mas, por exemplo, por que não volta a Taça Minas Gerais? Para dar calendário para os times. Eu falo, cara, quem mais quer dar calendário para os times sou eu. Mas pergunta se os times querem calendário. O time quer calendário? Não quer. Não quer. Ele quer pegar a cota de TV e gastar ela em 3 meses para poder pagar salário mais alto. Ela não quer diluir a cota de TV em 12 meses. Mas isso aí é só para 12 clubes, né? A cota de TV. Pensando no módulo 2 de terceira divisão. O que pode ser feito? Continuar trabalhando em conjunto, tentando dando curso, explicando, porque assim, igual, por exemplo, você usar o exemplo do Guarani. Guarani, pô, um clube super tradicional, um clube profissional, escalou um jogador a mais do que poderia ter escalado, porque ele não contou. Tinha que contar, só posso 30. Ele colocou Não, 31. é inaceitável. Então, assim, ele tinha 30, aí ele mandou 2 embora. Aí quando você manda 2 embora no sistema, obviamente o cara sai da lista, porque ele não tem mais vínculo. Olha, vagou mais 2. Aí eu vou botar. Então, olha o nível de erro. Então, assim, o futebol profissional hoje não cabe isso. Não admite Não mais. permite, E não aí o permite. que acontece? Muitos desses clubes estão sendo citados, infelizmente, eles estão acabando por culpa dos seus gestores. Porque você vê trabalhos igual o Atlético, por exemplo, que quando é bem feito, Também é assim. Tombense. Então, assim, olha o Atlético, já conseguiu Série D. Ele vai chegar ano que vem, por exemplo, já com Copa do Brasil, ele vai brigar para subir. Então, a gente vê projetos sérios e bem feitos hoje, o futebol não admite mais esse amadorismo. Então, De maneira nenhuma. Então, o que acontece é isso. Você tem a Tombense, por exemplo, não chegou na Série B por acaso, entendeu? O Atlético que veio... A Caldense que faz boas Caldense que campanhas. sistematicamente faz, Anos e tá anos, batendo anos. na trave. Então, assim, tomara que esse ano consiga o acesso, porque a Série D é muito cruel, né? A Série D é uma competição muito complicada. Então, assim, é muito longe, é caro. Então, A Caldense é um bom exemplo. A Caldense viveu uns momentos foi campeã do Campeonato Mineiro de 2002, né? Sem os grandes. campeão, sim. E aí depois subiu, caiu. A última vez que caiu foi em 2008.
Caiu em 2007, subiu com a América em 2008, quando a América caiu também. Depois a Caldense nunca mais teve um momento ruim. Tá sempre ali entre os primeiros. Então, Disputou muito final, vai pelo amadorismo. Então, assim, a gente, eu falo, gente, nós estamos no futebol profissional. Contratar o Brad Pitt para cada time. Então, assim, já que você toma Moneyball. Nós estamos falando de futebol profissional. Então, e cada vez mais, cada vez que a sociedade avança, que a tecnologia avança, que o mundo avança, você tem que se profissionalizar e se organizar. Então não tem espaço para o amadorismo mais. E acaba que esses times são super tradicionais, por que eles estão assim e não voltam? Porque muitas vezes o trabalho A federação já pensou em fazer uma transmissão de jogos do módulo 2 e da segunda divisão por um YouTube da federação, por algum canal da federação? Buscar um patrocínio para isso, que talvez com isso também os clubes consigam buscar os próprios patrocínios regionais, locais? A gente faz. Nós criamos em 2020, quando teve a pandemia, e que o Campeonato Mineiro parou faltando 2 rodadas e o módulo 2 faltando 5 rodadas. Foi. E aí, quando voltou, que é sem público, a gente tinha um problema que não tinha público e o módulo 2 não era transmitido. Então, ia voltar o campeonato e ninguém ia ver nada. Então, o clube que vendeu o patrocínio de camisa, ninguém ia ver o patrocinador nem nada. Então, a gente teve que acelerar um processo, a gente criou uma plataforma própria da federação, que é futebolmineiro.tv.br, que é uma plataforma própria da federação. Muito legal, pessoal. E a gente bateu, inclusive, essa semana passada, 1 milhão de visualizações. E Quem está comandando lá é o Armando Oliveira. Armando. Foi chefe de todos nós. Então, Abraço pro Armando. o Armando é um parceiraço nosso, faz um trabalho brilhante lá. Então, o Armando que trouxe para mim a ideia, no início, logo quando ele saiu da Globo, no início de 2020. E aí a gente montou, então assim, a gente tem mais de 1 milhão de visualizações, tem 80 mil CPFs cadastrados. Então, assim, e aí a federação fez a transmissão em 2020. E aí, em 2021, o que acontece? Aí vem o conflito com os clubes. A gente fez em 2020, nós precisamos fazer a federação bancando tudo, sem retorno zero. Aí, em 2021, nós vamos fazer de novo, a federação vai bancar tudo. Igual a gente, por exemplo, a gente transmitiu esse ano, agora no campeonato, todos os jogos dos times do interior. A Globo, esse ano, o contrato dela é só para jogos de Atlético, Cruzeiro e América. Os jogos do time do interior, ela não tinha interesse. Então a gente negociou, então a federação pegou esses jogos e a federação bancou a transmissão na plataforma gratuita. A gente teve jogo aqui com 30 mil visualizações. Muito legal. E tal. Então, assim, aí o que aconteceu? A gente transmitiu em 2020, foi um sucesso. Em 2021, os clubes do módulo 2 no arbitral reclamaram. Olha, eu preciso ganhar dinheiro. Falei, olha, a gente tá criando um produto, envelopando um produto, como o Armando diz, botando um produto na prateleira, para ter visualização, para ter número, para num curto, médio prazo, vender. Mas porque ninguém vai botar o dinheiro num negócio que está começando, que você não sabe como é que vai ser. Então, nós estamos criando uma cultura para dar dinheiro. Consigo ouvir o Armando falar. E tô, inclusive, né? Eu aprendi direitinho com ele. Então, e aí a federação investindo. Aí o clube assim, não, mas você tem que entender que se eu transmitir no YouTube, tem uma rádio na cidade que paga R$1.000 para mim por jogo. E esse aí você não vai ganhar nada. Não, você não vai ganhar nada, mas você vai ter uma transmissão de qualidade, com todas as partidas, com narrador, com comentarista, você pensa com pequeno tudo. demais, é lógico. Aí eles, não, mas eu vou ganhar dinheiro, porque eu vendo... Teve um lá que falou que ele ia botar no YouTube do clube dele, que ele ia ganhar dinheiro no YouTube. Ele tinha 100 inscritos. 100. Então você vê, entendeu? E a gente gastando... Ele tem 7 vezes menos inscrito que a gente, tá Não, achando e faz uma propaganda negativa do próprio clube. E aí cada um transmite de um jeito, você não tem um padrão, não tem nada. Não tem replay. Não é um produto. Aí, beleza, aí eles pressionaram tanto, não, a gente quer fazer tudo bem, a federação vai fazer, nós não vamos fazer nada contra. Então o que a gente fez? Montou um pay-per-view do módulo 2, na nossa plataforma, dizendo o seguinte, olha, a federação vai pagar tudo. Você vai só vender. E do que você vender, você vai receber, acho que 40%, eu vou bater o custo, e você vai receber 40% da receita limpa. É só você divulgar para sua torcida. Vendemos pouquíssimo pacote, porque nenhum clube não se engajou para vender. Então, no final das contas, a federação tomou prejuízo e o clube não recebeu. Aí, esse ano, a gente fica assim, e aí? Vou continuar investindo, se o próprio clube não quer... Mas é que tá, aí que você tem que ter o trabalho de formiguinha, né? De dentista. Continuar, dar curso para eles, para explicar isso, porque a saída vai por aí, velho. É isso. Né? E não é para amanhã.
Então, assim, a federação já gastou, sei lá, mais de 300, 400 mil reais com essas transmissões. Vocês são com um parceiro muito bom nisso. A gente trabalhou com o Armando muito tempo. Eu lembro do Armando falando isso com a gente em 2014, 2015. Acho que até um pouquinho antes. Ele falava assim, quem eu... juntava toda a equipe, falava, quem é o futuro concorrente da TV Globo para transmissão de futebol? Aí todo mundo, Record. Aí o outro gaiato lá, CNN. Aí o outro, Fox Sports. Não, Facebook. E Facebook nem tinha transmitido jogo ainda na vida. Coisa de 3, 4 anos depois começou o Facebook. E hoje tá aí. O Amazon Prime transmite. Daqui a pouco a Netflix vai entrar. Enfim. HBO já transmite. HBO transmite. A Star Mais pela Fox. A HBO tem a TNT. Já tem DAZN, já tem tudo. Fazendo futebol. Tem a Comebol TV, que é uma plataforma à parte. Enfim. Então... O futuro é esse, a saída é essa. E os clubes têm que entender isso, que vão sobreviver sim, que vão ganhar dinheiro sim. Inclusive, um abraço pro Armando, que tá vendo a gente todo episódio. Armando curte lá, manda recado. Valeu, Armando. E isso aí é o que chateia, né? Quando a gente pensa assim, cidades grandes, com capacidade boa, igual Divinópolis, por exemplo, Uberaba, que tem time da Uberlândia, não utilizar isso. Uberlândia, se bobear, é menor que Campinas apenas em São Paulo. Uberlândia não pede nada pra cidade paulista nenhuma, velho. Uberlândia é um lugar fantástico e o Uberlândia tem esse ioiô aí, infelizmente, né? Bem administrado, mas vai acontecendo coisas assim. Vai lá, Eltinho, dá o recado. Dá o recado, né? Tem que dar um recado sempre importante. A M-Polo que patrocina a gente tem que agradecer, dar essa força. Explore o besouro, pessoal. O grande besorrinho tá aqui, ó. Essa blusa nova. Quando eu cheguei aqui, o pessoal falou assim, pô, você não veio de M-Polo? Eu vim, tá aqui, ó. O besorrinho tá aqui, ó. Bonitinho aqui, ó. Tá aqui do lado. Então, M-Polo _oficial. M-Polo, Marcão. Com 2 L's. Com 2 L's, que o Marcão sempre lembra. Então é isso, vamos seguir, Fusca? É isso aí. Bom, a gente já tá chegando nos finalmente. Nos finalmente. Eu acho que a gente explorou bastante Não, sinceramente, eu falei, pô, será que o papo vai render com o Léo hoje? Falei, pô, eu tenho que buscar assunto. E dava mais 1 hora de programa fácil, que hoje. Vamos lá, pra gente terminar. A federação é tão malquista até pra isso. As pessoas acham que a gente não tem assunto. Não falei que seria ruim, eu achei que seria pouco. Léo, agora eu vou falar de você especificamente. Sua pretensão na carreira é chegar a ser presidente da federação, é trabalhar numa CBF, é cuidar de uma liga. Trabalhar na FIFA. Cara, eu quero continuar no futebol, mas eu acho que... Dirigente de clube? Clube. É assim, como eu falei, assim, eu sou técnico. Eu deixo a parte política pro Adriano, pro Castelar, que fazem com maestria isso. Eu gosto da parte técnica. Então, assim, é claro que CBF, né? CBF seria uma ótima projeção. Um caminho natural. Claro, mas eu quero clube. Categoria de base, tenho me preparado para isso. Maravilha. Boa sorte. Obrigado. Que legal. O Brax fez esse caminho. É o verdade. Brax fez esse caminho. O Pedro Martins agora também está fazendo. Então, eu até brinquei. É bom que as pessoas começam a lembrar dos diretores de competição. O Paulo é sensacional, velho. Lembro dele na beirada de campo pela federação, depois trabalhou no América, depois foi pro Internacional. Então, assim... O cara teve uma projeção muito grande, trabalhando na federação, um trabalho que você exerce. Torcer pelo sucesso dele, que aí abre as portas. Eu não te conhecia pessoalmente, fiquei muito satisfeito, assim, muito feliz de ver que a federação está em boas mãos. Eu também sou muito animado, porque a gente vai falar de federação, realmente, né, Léo? Você sabe, nós falamos aqui antes, pô, dá um desânimo, federação, a gente tem sempre essa imagem negativa. E eu saio com a sensação que a Federação Mineira está no caminho certo, está tentando fazer as coisas darem certo. Que consiga fazer, né? Que não fique só na tentativa, que consiga botar esses projetos no papel, que consiga ajudar que os clubes ajudem também. Claro, né? Claro. Mas é um processo que parte também do convencimento deles. Essa esses malas aí de Cruzeiro Atlético, essa pica é de vocês. Vocês têm que ganhar isso. Porque é difícil. Não, é difícil encarar esses caras. Eu sei que é difícil, às vezes, dar conta ali do Rodrigo Caetano, do Alvimar, agora do Ronaldo, do Alvimar não, do Alencar, agora do Ronaldo, sei lá, os caras têm os interesses deles e são muito fortes. A questão a nossa relação é boa, entendeu? Por exemplo, eu tenho ótima relação com o Rodrigo Caetano, ótima relação com o Cruzeiro, com o Gabriel Lima, com o Henrico, com o Pedro Martins, que já era meu amigo antes, entendeu? Com a América, o Fred Cascado, que é o diretor, estudou comigo no colégio. Eu conheço o Fred, a família dele há 20 anos, então assim... Fica mais fácil de xingar você. Então assim... Fica mais fácil para ele xingar você. Tem mais liberdade, claro. Mas eu tô dizendo assim, as pessoas têm que entender que a gente dá... A relação federação com os clubes é a melhor possível. Tanto é que o Adriano foi reeleito agora no final do ano com o apoio dos 12 clubes do Módulo 1. Então assim, se fosse... Essa guerra toda, tinha oposição, eles tinham tirado, tinha oposição e tinham tirado ele no final do ano. Agora, ele teve o apoio de 100% dos clubes.
deve ser porque eles estão reconhecendo que o trabalho está sendo bem feito. Agora, assim, a gente tem que... O trabalho de formiguinha é esse, é com a imprensa, é tentar... E assim, eu sou um cara muito aberto, assim, com todo mundo que me procura de imprensa, desde que seja leal, né? Porque com sacanagem a gente não dá. Mas assim, a gente discute, mostra, comprova, tá aqui, o que você quer? Transparência total. Agora, não vem querer, infelizmente, os que fazem de sacanagem, aí... Sim, mas e é que acontece muito, né? Só printa o pedaço que interessa da nota, não printa o resto, porque isso vai contra o que o leitor dele quer ouvir, né? Ô Léo, mais uma vez eu vou falar, eu acho que todo mundo que está acompanhando esse podcast nosso vai ter essa impressão de pegar e falar assim, poxa, é bom ouvir o lado da Federação Mineira, para cair um pouco dessa imagem que fica sempre deixando. Eu acho que a possibilidade de você falar abertamente por mais de uma hora, né, que a gente está aqui batendo esse papo, então isso também ajuda bastante. Eu acho que foi bacana, foi muito bom ter você aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade e sempre que precisar vão bater papo. Porque Maravilha. falar de futebol, né? A gente Vocês que o digam, é bom demais. Foi uma honra para nós receber você. A honra aqui. foi minha. Galera, então fica esperto aí, aproveita que o vídeo está acabando, você já vai parar de fazer as coisas na internet. Antes disso, clica no nosso joinha, dá o like, clica no sininho para ativar as notificações e se inscreva no nosso canal, que é muito importante. Que tem muita novidade por aí, viu? No próximo Bora Pra Resenha a gente tem novidade aí para todo mundo que está se inscrevendo. É isso aí. Um abraço, pessoal, até o próximo episódio. Beijo, tchau, tchau.